Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer hoje 3 mensagens que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal, nos ajude a divulgar o nosso canal, porque o nosso canal é voltado para pregar a palavra de Deus, é para plantar a boa semente, para quem está sofrendo, para quem está desesperado. Então, o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus há poder. E esse poder, ele vai se realizar na vida de quem crê. Se você crê, você vai ver o milagre. Se você crê, você vai ver a bênção de Deus. Então, eu peço para você, mais uma vez, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal para que nós venhamos a alcançar mais pessoas. Vamos para a mensagem? A primeira mensagem é: a maldição sem causa não encontra pouso. Está lá em Provérbios. O que acontece com isso? Muitas das vezes a pessoa ela está passando por um problema e ela não consegue descobrir a causa, porque a causa é espiritual. Por exemplo, eu me lembro uma vez de uma pregadora falando uma situação que aconteceu com ela, que ela atendia uma moça que toda hora manifestava com demônio na igreja, e ela não entendia por que o demônio manifestava. E aí o que aconteceu? Ela disse que estava obedecendo a palavra de Deus, estava tudo certo, só que ela não estava entendendo, porque toda vez que ela ia para a igreja, ela manifestava. E aí a pastora na época foi orar a Deus, pedir a Deus a direção. E aí ela perguntou: você tem algum objeto dentro de casa? Alguma coisa? Aí ela lembrou que quando ela era da macumbaria, ela usava uma roupa lá que manifestava com os espíritos lá no terreiro. E aí o que aconteceu? Ela pegou aquela roupa e fez da toalha da mesa dela. E aí o que aconteceu? Ela pegou a toalha, queimou, jogou fora e acabou. Ela nunca mais manifestou na igreja. Por quê? Porque o demônio estava no objeto, na toalha. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra também foi de uma adolescente que estava passando por um problema espiritual, estava perturbada e não estava entendendo por que aquela perturbação, por que aquela situação estava acontecendo. E aí uma outra pastora também foi orar, buscar a direção de Deus, quando foi ver era um estojo que a adolescente tinha, que tinha um monte de caveira. E aí estava impedindo da pessoa receber a bênção de Deus, aquele objeto. Talvez porque a palavra de Deus fala lá, se eu não me engano, em Deuteronômio, que quando o ouro, a estátua de ouro, é oferecida por um ídolo, pelos espíritos, se você pegar aquela estátua e derreter aquele ouro e fizer outra coisa, aquilo dali já é objeto de maldição, aquilo dali já não vai servir. Então a gente tem que entender isso. Às vezes a pessoa passa por um problema, passa por uma luta, porque tem uma maldição. A Bíblia fala, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então nós precisamos entender que tem coisas que tem que ser arrancada da nossa vida, que é uma maldição. Às vezes é um objeto, às vezes é uma atitude, às vezes é um pecado que impede a bênção de chegar. Você vê que muitas das vezes as pessoas às vezes ficam perturbadas, porque existe algo que impede a pessoa de
de se libertar. E no caso dessa adolescente que tinha um estojo de caveira, ela falava assim, não tem nada a ver não. Aí não tem nada a ver não. Aí o que aconteceu? A pastora orou, a menina manifestou e o demônio falou revelou que ele estava no estojo. Porque o diabo, ele se manifesta nas pessoas, ele se manifesta nos animais, ele se manifesta na natureza. Então a gente tem que buscar a direção de Deus e quebrar toda a maldição e reivindicar o direito da palavra, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Às vezes a pessoa tem uma doença que os médicos não descobrem o que ela tem. Isso é o quê? Uma maldição. Isso é uma obra maligna. E esse mal tem que ser quebrado, tem que ser arrancado no nome de Jesus. Porque senão, se a pessoa não usar o poder de Deus, não usar a palavra de Deus para quebrar essa maldição, a pessoa vai definhando aos poucos, vai enfraquecendo. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Por exemplo, uma vez eu também estava passando por uma luta, uma perturbação na mente, uma coisa que eu não estava entendendo. E aí, eu orei a Deus, quando eu fui ver, eram umas garrafinhas d'água que eu comprava e guardava as garrafinhas para beber água. Só que no rótulo da garrafinha tinha um ídolo. Tinha uma imagem. E a Bíblia é bem clara. Fala para não adorar a imagem. É claro que eu não estava adorando a imagem, mas aquilo dali era um ídolo. Muitos adoram aquilo dali. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa, sem perceber, acaba colocando maldição dentro de casa. E aí, muitas das vezes, vem determinadas lutas que a pessoa não entende. Por que daquilo? Por quê? Por causa de uma maldição. Às vezes objeto de maldição, às vezes palavras proferidas. Por exemplo, uma vez uma pessoa me falou que a pessoa entrou dentro da casa dela e falou assim, que planta bonita. No outro dia a planta secou. Olha só a maldição. É importante a gente orar dentro da nossa casa, ungir a nossa casa, para que Deus venha abençoar, para que toda maldição venha a ser quebrada no nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas sim contra os espíritos e potestades que dominam esse mundo. Então as pessoas têm que entender que a nossa luta é espiritual. Por exemplo, uma vez eu fui a uma igreja, e aí a igreja é de Deus, mas não expulsa o demônio, não tem oração de libertação. E você vê que nos evangélicos, nos evangelhos, nos livros, Mateus, Marcos, Lucas, você vê lá o Senhor Jesus expulsando o demônio. Então nós temos que fazer oração de libertação. Mas o meu pastor não faz. Faz você então. Você que está me ouvindo, expulsa o mal no nome de Jesus. Repreenda espírito maligno. Sai da minha casa, sai do meu corpo no nome de Jesus. Expulsa esse mal com fé. Porque daqui a pouco a gente vai orar. E eu tenho certeza que Deus vai agir e todo mal vai ser expulso no nome de Jesus. E a segunda mensagem, eu vou falar sobre a teimosia, o orgulho. O que é isso? Muitas das vezes, a pessoa ela é teimosa, insiste no errado. Por exemplo, eu acabei de falar de maldição, de objeto de maldição dentro de casa, que acaba dando brecha. Aí muita gente, pastor,
Isso não tem nada a ver, não. E é isso que o diabo quer. Que você vai falando que não tem nada a ver e vai deixando a maldição dentro de casa. Que aí ele vai crescendo na tua vida e vai te destruindo. Então, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de correção, porque Deus corrige quem ama. Mas o teimoso, ele não aceita a correção. O teimoso não aceita a palavra de Deus. E acaba sofrendo. Acaba padecendo. Então, nós temos que ter um coração humilde diante de Deus. Por que muita gente fica louca? Vai para o hospital psiquiátrico? Porque tudo começa no orgulho, na teimosia. Se você reparar, as pessoas idosas, as crianças, elas são teimosas. Por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, no caso da criança, não tem entendimento. Mas, muitas das vezes, e no caso dos idosos, é o quê? Pelo fato dele ter vivido muito, ele acha que é o dono da verdade. E ninguém é o dono da verdade. Só Deus é o Senhor de todas as coisas, o Senhor Jesus. Então, nós temos que ser humildes, nós temos que nos corrigir. Se você colocou um objeto de maldição em casa sem perceber, o que você tem que fazer? Jogar fora. Mas muitas das vezes a pessoa é teimosa. Outro dia, há um tempo atrás, eu fui visitar uma criança, uma família, que a criança estava perturbada. E aí, quando eu fui lá entrar dentro da casa lá, a carranca, tinha a carranca, já viu? Hoje em dia as pessoas às vezes colocam aquela carranca, aquela cara feia dentro de casa. Aquilo dali é um demônio. E aí ela não entende porque tudo dá errado dentro da casa dela. Por que há tanta briga, há tanta coisa? Por quê? Porque existe objeto de maldição e a pessoa teimosa, ela não quer aceitar. A pessoa teimosa, ela acha que está certa, que todo mundo está errado e ela está certa. E aí isso acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo sofrimento. A pessoa acaba sofrendo. Então nós temos que ter um entendimento de que nós precisamos lutar para viver uma vida feliz e precisamos ser humildes para nos consertar, porque tem hora que a gente erra sem perceber. Ah, pastor, o senhor não erra? Claro que eu erro. Mas eu me esforço. Eu não aceito a teimosia. Eu me esforço para ser humilde, para obedecer a Deus. Todos nós precisamos obedecer a Deus. Mas a realidade é que muitos não querem obedecer a Deus. Por quê? Por causa da teimosia. A pessoa insiste no errado. Insiste. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa acaba perdendo. Acaba perdendo com Deus. Então, lute. Não aceite ser teimoso. Lute para ser feliz e obedeça a Deus no nome de Jesus. E a terceira mensagem é sobre o tempo. Nós precisamos saber discernir o tempo. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Muitas das vezes a pessoa ela deixa de prosperar porque ela gasta tempo naquilo que adoece a alma dela, naquilo que entristece ela. Por exemplo, às vezes ela gasta tempo na internet e aí ela fica vendo coisas que não faz bem para a alma dela. Ela está se sabotando.
Ela está gastando o tempo dela naquilo que vai fazer mal a ela. E aí ela não entende, poxa, por que ela vive uma vida infeliz? Porque ela gasta tempo em coisas erradas. Por exemplo, quer ver uma atitude que as pessoas antigas tinham de assistir o jornal na televisão. Mas você vê que é uma coisa que não faz bem, por quê? Porque o jornal só tem coisa ruim. O jornal só mostra lá notícia de crime, de assassinato, de maldade, de monstruosidade. Isso não faz bem para a nossa alma. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu quero vencer o diabo, mas eu quero conhecer as coisas que o diabo faz. Não faz isso não, porque você vai adoecer a sua alma. Você não tem que se envolver com as coisas que o diabo faz. Você tem que se envolver com as coisas de Deus. Guardar o seu coração. Eu me lembro que teve uma época na igreja onde foi lançado um livro de um satanista que se converteu. E eu cheguei até a ler um pedaço do livro. E aí a pessoa que escreveu o livro, que se converteu, falava dos detalhes da maldade que o diabo usava a eles, que ele era do grupo satânico, e aí usava as coisas. E aí o que acabava acontecendo? Muita gente acabava se envolvendo com isso e acabava se sentindo mal. Por quê? Porque a gente não tem que gastar o nosso tempo em estudar as obras do diabo. Não. A gente tem que gastar o nosso tempo se envolvendo com Deus, se envolvendo com a palavra de Deus. Porque isso vai nos levar a uma vida feliz. Quer ver outra coisa? A pessoa, ela começa a estudar sobre doença. Aí estuda um monte de doença, um monte de sintoma de doença, e ela não trabalha nem na medicina. Se a pessoa fosse enfermeira, se a pessoa for médica, aí tudo bem. Mas aí ela não é envolvida nessa área. E aí o que acaba acontecendo? Ela acaba estudando uma coisa que não vai fazer bem para a alma dela. Ela gasta o tempo dela naquilo que acaba amargurando a alma dela. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Pastor, tem que ficar 24 horas lendo a Bíblia? Claro que não. Mas a gente tem que conhecer a nossa vida e ter discernimento daquilo que faz bem ou não. Pastor, tem uma vizinha aqui na minha casa, que mora do lado da minha casa, que vive falando mal dos outros. Isso é o quê? Isso vai fazer mal para a tua alma. Então o que você tem que fazer? Cortar. Parar com isso. Porque isso não vai te fazer bem. Então a gente tem que lutar para viver uma vida feliz. E arrancar tudo aquilo que não presta. Vamos orar agora? Vamos invocar o poder de Deus? Eu peço para você dar um pause no vídeo e vai lá pegar um pouquinho d'água que nós iremos consagrar a água e vamos orar com fé no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo, essa gravação, e te peço, Senhor, coloca o teu poder agora, que o teu poder venha tocar agora, que aonde chegar a minha voz, que chegue o teu poder no nome de Jesus, para libertar, para arrancar todo o mal no nome de Jesus. Levante a água para os céus agora. Meu Deus, em nome de Jesus eu consagro essa água, que quando essa pessoa beber dessa água, todo mal será expulso no nome de Jesus. E eu te peço também, meu Deus, que todo mal seja arrancado e expulso no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode beber da água com fé. Que Deus abençoe a todos.
Um forte abraço e fica com Deus.